boa noite a todos e sejam muito bem-vindos à 30ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 30ª live decorre num dia carregado de significado para a história de Portugal e polémicas à parte. Neste dia nasceu também, em 1845, Eça de Queiroz e é também hoje que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Com tantas efemérides, nada melhor do que falarmos com um expert em catalogação e arquivo, formas então de preservar a memória. Bruno Eiras, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma pós-graduação em Ciências Documentais, é bibliotecário e desde 2020 subdiretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Portanto, sem mais delongas, vou adicionar então na conversa, porque é para eu ouvir que aqui estamos. Olá, boa noite. Resultou. Boa noite. Antes de mais, eu gostava mais uma vez de agradecer o facto de teres aceito aqui este meu convite para tentarmos falar então destes espaços que tanto dizem a esta comunidade literária que nós tão bem apelidamos do Bookcenas. Bem, eu é que agradeço o convite, fiquei um bocadinho na dúvida e embaraçado com o convite, porque tinha visto já as tuas outras sessões e as tuas outras conversas, não tenho conseguido assistir a todas, mas quando me convidaste pensei, eu não tenho nada para dizer neste registro, a não ser coisas chatas e burocráticas e administrativas sobre bibliotecas ou o mercado do livro ou o setor do livro em Portugal, mas enfim, vamos lá ver, espero dar aqui um contributo importante para este teu espaço, João. O contributo será sempre muito proveitoso, até porque nós também já tivemos uma outra conversa Sim. pessoalmente muito bonito e que penso eu que correu muito bem. Portanto, Correu, sim, foi um sucesso, aliás. se essa correu bem, esta também há de correr. Espero que sim, espero que sim. Então, eu começo assim logo com um bom pontapé de saída. Força. Para os leigos na matéria, qual é o trabalho de um bibliotecário? Nós tentámos aqui começar a desmistificar um bocadinho esta função e este papel e esta profissão. Eu acho que é uma excelente pergunta, mas provavelmente a resposta não vai ser aquela que a maioria das pessoas vai estar à espera. Mas ainda assim, não sendo muito maçador nem muito longo, deixa-me dizer-te que existem essencialmente duas grandes áreas de trabalho. Aquela que a maioria das pessoas acha que é o trabalho de um bibliotecário, que é passar o dia inteiro a arrumar livros, a arrumar documentos. Não é ler. Este é o mito que existe, que os bibliotecários ou quem trabalha em bibliotecas passam o dia inteiro a ler. Isso é um mito. Não há tempo para ler nas bibliotecas porque há muita coisa que fazer. Mas um pouco mais a sério, existem duas grandes áreas. Uma, que é a área que podemos chamar uma área mais técnica, mais relacionada com a organização dos documentos, aquilo que nós chamamos o tratamento técnico dos documentos, que significa saber onde é que eles estão, quais são os assuntos sobre os quais eles se referem, preparar todos os documentos, podem ser livros, mas também podem ser jornais, e revistas, e CDs, e DVDs, e documentos avulso. Esta ideia de que os bibliotecários só arrumam livros nas estantes é muito mais próxima da ideia de livraria do que exatamente de biblioteca, que também tem uma raiz comum, mas ainda assim é diferente. Mas há uma área que é muito forte, que é aquilo que nos dá esta especificidade da profissão, que é a área mais técnica, que tem a ver com a seleção, a recolha, o tratamento e, naturalmente, a conservação e a disponibilização. E esse é o lado mais romântico da profissão, é o lado mais comum, que as pessoas mais conhecem, é aquele lado também que o cinema, a literatura e a televisão sempre passam da profissão de quem trabalha em bibliotecas e de um bibliotecário. Mas depois existe toda uma outra área que é paralela a este lado mais técnico, este lado mais profissional, que tem a ver com o papel da mediação. Ou seja, o bibliotecário é também uma pessoa que tem que fazer a ponte, e é uma profissão que tem que fazer a ponte entre os documentos, entre a informação que está nos documentos e, naturalmente, também os utilizadores, as pessoas que frequentam a biblioteca e as pessoas que têm alguma necessidade de informação. E esse papel de mediação é talvez aquele que hoje em dia até é mais urgente e é mais necessário de relembrar,
porque quando estamos todos com esta ideia e com este mito de que a informação está à distância de um clique, no telefone, num tablet ou num computador, cada vez precisamos mais de profissionais que nos ajudem a encontrar a informação certa, a informação validada, aquela que dá resposta às nossas necessidades, e esse papel de mediadores, de facilitadores, é talvez também o outro lado da profissão de bibliotecário, que é menos conhecido, porque é menos romantizado também nos vários espaços em que a profissão de bibliotecário ou em que os espaços de bibliotecas aparecem, mas que é um lado muito, muito relevante e provavelmente eu não posso dizer que é mais importante que o outro, mas é aquele que dá sentido ao espaço das bibliotecas como sendo espaço para as pessoas, alguém que está disponível para fazer um atendimento qualificado e para fazer esse papel de mediação. Eu diria assim de uma forma muito rápida, que são essas duas grandes áreas. Há um lado técnico, de arrumação, de organização, mas depois há um lado de mediação e de contacto com o público, que é essencial, caso contrário não seria uma biblioteca. E até tendo em conta essa questão da mediação da informação, que eu gostei, ehm, tendo em conta todas as ferramentas da inteligência artificial que agora, pronto, que agora estão na moda, não é? Estão em voga, eh, essa parte da função do bibliotecário pode estar em perigo Não, ou de alguma forma até uma forma de a valorizar ainda mais. sim, eu acho que é uma forma de valorizar, é uma forma de poupar tempo. Esta ideia de que há profissões que ficarão em perigo com a inteligência artificial, é quase tão dramática e quase tão fatalista quando nós acharmos que a televisão acabou com a rádio ou que qualquer outro avanço tecnológico acabou. Eles não acabam, simplesmente temos que nos transformar e temos que nos adaptar. Mas essencialmente vai permitir poupar muito tempo. Eu não tenho nenhum pudor em dizer que eu uso bastante as ferramentas de inteligência artificial. Elas são, neste momento, um parceiro essencial em grande área, em grande parte do meu trabalho, mas aí está. É preciso ter essa noção, essa visão crítica, é preciso ter esse lado de compreendermos o que é que estamos a usar, que é um processo automático, que é um processo feito por uma máquina, que necessita sempre do dito papel da mediação. E não me parece que esteja em causa, que vai mudar, sem sombra de dúvida. A nossa vida mudou radicalmente com uma maior presença das tecnologias. Acabar não mudar, sim, e é preciso também que os profissionais de biblioteca, os bibliotecários, se capacitem, se adquiram essas novas competências para poderem integrar também essas ferramentas no seu dia a dia, até porque elas vão ser cada vez mais também ferramentas que vão estar à disposição por parte da sociedade, e é importante que as bibliotecas as conheçam e os bibliotecários as dominem para poderem ajudar também. Portanto, acho que é uma ajuda incrível que vai poupar muito tempo em trabalho mais administrativo, mais aborrecido, mas que vai acrescentar claramente valor e, como todos os processos de evolução, vai ter desafios, claro. E, e há pouco disseste que o bibliotecário não consegue ler na biblioteca, não é? Não. Esta questão técnica e até esta questão da mediação da informação, então o bibliotecário também tem muito trabalho de casa. Tem muito trabalho de casa. Grande parte do trabalho eu diria que provavelmente não é feito naquilo que é o horário normal de trabalho. Mais que não seja porque é uma profissão a par de outras, atenção, não quero roubar para aqui esta exclusividade, mas provavelmente é uma profissão que, a par de outras, tem um espectro de intervenção muito alargado, o que significa que muitas vezes, fora do teu horário normal de trabalho, tu estás a trabalhar porque estás a ver coisas que te lembram que te causam alguma relação com o teu dia a dia e que implica que grande parte dos teus conhecimentos tenham que vir da sociedade. Ou seja, esta ideia de que a biblioteca é uma espécie de uma redoma, de um aquário, onde tudo acontece ali e depois existe o mundo lá fora, na minha opinião, é completamente errada e é um mito. A biblioteca tem que ser também esse espelho, esse reflexo da sociedade, e por isso nós temos que estar sempre atentos. Ora, há muito trabalho que é feito fora do horário. Às vezes eu não digo que é obrigatoriamente em casa, porque também sou um fiel defensor dos direitos laborais e ao tempo do trabalho e ao tempo de casa também, mas que é feito muito fora do horário normal de trabalho, sim, até porque
grande parte, depende da função, claro, mas grande parte do tempo de um bibliotecário também pode ser afeto ao tal papel de mediação, ao tal contacto com o público, com os utilizadores, e esse naturalmente não é o tempo para fazer um trabalho mais de bastidores. Dá muito trabalho de preparação que é feito fora daquele horário normal de trabalho, sim. E aproveitando essa questão que levantaste do tentar derrubar essas fronteiras, não é? Essa redoma É. que tantas vezes é idealizada. As bibliotecas conseguem integrar os projetos sociais das comunidades em que se inserem? Ou existem algumas barreiras, algumas dificuldades que é preciso também tentar desbastar? Hum, Excelente pergunta. E dá-me aqui uma ótima nota para meter aqui um assunto também que é importante. Nós falamos muitas vezes de bibliotecas, Uhum. não é? Quase como se fosse um universo indiferenciado. E não é, não é? Existem vários tipos de bibliotecas, e mais uma vez é daqueles conceitos, talvez a par do museu, ou talvez a par do arquivo, Uhum. que povoam a nossa imaginação comum, faz parte do nosso imaginário coletivo, mas existem várias tipologias de bibliotecas. Sem não querendo dar aqui uma aula sobre biblioteconomia, mas existem as bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, as bibliotecas municipais, as bibliotecas de ensino superior e a Biblioteca Nacional ou as bibliotecas com alguma função patrimonial, de conservação, de guarda, de memória. E nestas tipologias de bibliotecas o trabalho é feito naturalmente com o mesmo foco, mas de formas diferentes. Quando eu dizia há pouco que a biblioteca não pode estar isolada daquilo que acontece hum, fora do espaço da biblioteca, tem que estar inserida no contexto da sociedade, no contexto da comunidade, também se quisermos ter numa visão um bocadinho mais micro, é importante que ela traga para dentro do seu espaço e que traga para dentro das suas práticas e que traga para dentro da sua intervenção aquilo que acontece na comunidade. Claro que isso hoje em dia está muito esbatido, ou seja, esta ideia, talvez a par, e não quero ser aqui injusto com os colegas da Biblioteca Nacional, mas provavelmente a par de uma biblioteca escolar, de uma biblioteca pública, uma biblioteca municipal, ou uma biblioteca de ensino superior, há uma maior apetência, uma maior necessidade para que estes espaços se abram às comunidades. Cada uma delas com as suas especificidades, mas se formos buscar este lado da Biblioteca Municipal, que é aquela que eu conheço melhor também, obrigatoriamente são estes espaços que têm que viver nessa relação com a comunidade, têm que trazer para dentro dos seus espaços, da sua programação, têm que trazer para dentro das suas práticas a comunidade. Caso contrário, elas são uma espécie de aquário isolado, não é? Que olha para fora, que é olhado de fora para dentro, mas que existe quase para si. E isso não é hoje o que é considerado uma biblioteca, cujo conceito também tem vindo a mudar, ainda que haja alguns movimentos de resistência ao que é uma biblioteca, no sentido mais lato, mas esse processo de mudança, seja por documentos nacionais, seja por orientações internacionais do setor ou até por as próprias políticas públicas nesta área, há essa necessidade de transformar a biblioteca num espaço da comunidade e para a comunidade, e daí sim é suposto estarem abertos a essas práticas sociais, a essas dinâmicas sociais, essas propostas, mas, como em tudo, não é? Há barreiras, há limitações, mas era suposto que funcionassem dessa forma, porque só assim é que faz sentido. Se estiverem disponíveis para ouvir, para integrar e, naturalmente, para trabalhar em conjunto com a comunidade, sim. Eh, e de alguma forma, quem trabalha numa biblioteca também se acha esquecido, ou seja, pode não se sentir completamente integrado na comunidade em que está, ou seja, este conceito do aquário pode ser visto de dentro para fora e de fora para dentro. Pode haver aqui mesmo uma barreira que é necessário esbater. Pode e provavelmente existe, João. Claro que estamos a falar de realidades muito diversas, não é? Estamos a Uhum. falar de contextos muito diversos. Se nos focarmos aqui neste espaço das bibliotecas municipais, não é? Que existem 445 em Portugal, naturalmente são realidades muito diversas, que têm a ver com o contexto onde estão localizadas, são ambientes mais urbanos, mais rurais, têm a ver também com a própria visão do bibliotecário para o serviço, tem a ver com a visão que a autarquia, uma vez que as bibliotecas municipais em Portugal são geridas pelos municípios, pelas câmaras municipais, portanto, todos estes
todos estes agentes, não é, intervêm no processo e no final criam uma imagem e um serviço de biblioteca. Naturalmente que existem barreiras que têm que ser derrubadas e provavelmente nos dois sentidos. Nós sentimos, e eu como bibliotecário, e agora temporariamente sem biblioteca onde trabalhar, porque neste momento não trabalho numa biblioteca, existem aqui dois caminhos, provavelmente duas direções que têm que ser trabalhadas. Uma é porque normalmente não é muito positivo o facto da biblioteca fazer parte deste ideário comum, deste imaginário comum, porque ele está muito ligado a um espaço tradicional, a um espaço antiquado, a um espaço desadequado àquilo que é hoje a necessidade das comunidades. E nesse caso temos que ser nós que estamos do lado de dentro, não é? Ou a limpar melhor o vidro do aquário, não é? Para que ele seja mais transparente, ou exatamente, não é? A sair desse aquário para nos apresentarmos e para também sermos mais conhecidos junto da comunidade. Mas o contrário também. Ou seja, se de um ponto de vista profissional, se de um ponto de vista institucional, ainda precisamos de trabalhar nesse processo de transformação do que é uma biblioteca hoje e para que é que ela serve, e podíamos ficar aqui toda a noite a discutir esses assuntos. Por outro lado, também precisamos de trabalhar no sentido de explicar, convidar e contactar mais, vamos chamar-lhe assim, não é que nós sejamos militares, mas com a sociedade civil, para que as pessoas conheçam mais o trabalho de bibliotecas. No meu caso, que sou de Lisboa, que trabalho em Lisboa, que trabalhei durante muitos anos numa biblioteca municipal da área da Grande Lisboa, é sempre com alguma surpresa que me apercebo de uma quantidade imensa de pessoas que não sabem o que é, por exemplo, uma biblioteca municipal, que não sabe o que é um espaço público, de acesso livre, gratuito, que tem atividades de várias tipologias, para vários segmentos de público, e isso significa que há muito trabalho a fazer neste sentido de explicar, motivar e informar o que é uma biblioteca, porque a biblioteca só faz sentido se for para ser vivida e para ser utilizada pela comunidade que serve. Caso contrário, é algo decorativo, é algo pequeno, é algo pouco útil, não é? E que não cumpre aquilo que é efetivamente a sua missão, que é, como começámos exatamente no início desta conversa, reunir no mesmo espaço, e ainda bem que é esse espaço da biblioteca, a informação, os documentos, com a pessoa, o utilizador que deles necessita. E é bom que esse espaço possa ser uma biblioteca que, não obstante o significado e a raiz da palavra, não é? Que continuamos ainda a ser a caixa, a casa, o espaço, a sala dos livros, mas que ele possa ser efetivamente um espaço para as pessoas, mas para isso é preciso que as pessoas lá estejam, além dos bibliotecários, que também são pessoas, claro. Mas precisamos da comunidade também, precisamos das pessoas, e há uma imensa maioria de pessoas que em 2024 ainda não sabe o que é uma biblioteca, que vantagens é que tem, para que é que serve, e que junta estes três fatores: aberto ao público, acesso livre a toda a gente e serviços gratuitos, que é provavelmente um dos últimos e um dos únicos serviços públicos e espaços públicos de acesso livre e de utilização gratuita que existem. Portanto, é importante que os utilizemos da melhor forma possível. Bom, e tendo em conta esta questão da catalogação e dos arquivos, eh, porventura se calhar será, pelo menos para mim, é uma pergunta que eu às vezes me coloco. É como é que é feita a seleção da oferta literária das bibliotecas? Claro que isto dependerá de cada biblioteca, mas tendo em conta também a tua experiência, como é que é feito e como é que poderá ser feito? Ou seja, ideias para também quem nos estiver aqui a ouvir tentar de alguma forma colher os melhores frutos da nossa conversa. Claro que sim, João. Espero que sim. Ahm, a pergunta provavelmente tem que ser respondida com várias camadas. Ou seja, da mesma forma que temos tipologias de bibliotecas diferentes, se bem que a tua pergunta já orienta a resposta, ahm, cada uma das tipologias de bibliotecas, portanto, escolares, públicas, municipais e ensino superior, vou deixar a nacional de lado, porque a Biblioteca Nacional tem naturalmente um propósito de guardar tudo, de conservar, de preservar, é uma instituição de memória, mas as outras três, não é, têm também objetivos diferentes e servem propósitos diferentes. Se nos centrarmos aqui naquela que é mais comum e que está disponível para a maioria das pessoas, que seriam as bibliotecas públicas municipais, portanto, as bibliotecas dos municípios, o processo de seleção, naturalmente, que é tão diferente quanto a pessoa que estiver responsável por ele,
porque por mais que se usem instrumentos e por mais que se usem ferramentas de apoio à seleção, será sempre um ato subjetivo, com todos os riscos que isso acarreta, mas assim de uma forma politicamente correta, mas também técnica, diria que o processo de seleção deve ter naturalmente em conta aquilo que são os interesses da comunidade. E isto é algo que nós trabalhamos muito aqui na DEG Lab, quando o trabalho que fazemos com as bibliotecas, porque esta ideia de que é exatamente igual uma comunidade de Lisboa ou de Frei de Espada à Cinta ou de Miranda do Douro ou da Guarda, não é. Claro que existem pontos em comum e numa sociedade global, massificada, em que estamos todos muito expostos, não é? Às modas, às tendências, àquilo que é a influência da comunicação e do marketing e da publicidade, há naturalmente pontos em comum. Mas também temos que estar atentos àquilo que são as necessidades daquela comunidade que servimos. O processo de seleção, existem instrumentos e ferramentas que nos ajudam a fazer esse trabalho, mas a grande vantagem do espaço das bibliotecas públicas, uma vez que que tendem a não ser, não faz parte da sua missão, serem instituições de memória ou instituições de conservação, é que da sua coleção exista o que de mais atual existe. Ou seja, muitas vezes se diz que as bibliotecas públicas, que em Portugal não têm a adesão e não têm a utilização que nós todos gostaríamos, em grande parte é porque também não renovam as suas coleções, não fazem aquisições com frequência e as pessoas vão uma vez, vão duas vezes, vão 5 vezes, vão 10 vezes, mas veem os mesmos livros nas mesmas estantes ou nos mesmos expositores e naturalmente não voltam, não é? E não têm interesse. Portanto, a seleção é sempre muito de oferecer aquilo que de mais atual existe, porque grande parte das pessoas que frequentam as bibliotecas na literatura querem ler naturalmente aquilo que é mais atual, que é mais divulgado, que é mais comercial também. Eu não tenho nenhum pudor em dizer que neste momento o processo de leitura e a literatura está muito ligado a essa parte da publicidade, da comunicação, daqueles autores e daqueles títulos de que toda a gente fala, mas é importante também que se pergunte à comunidade, que se envolva na comunidade, ainda naquela metáfora do aquário, que se pergunte às pessoas o que é que elas gostariam que a biblioteca tivesse também. Que autores, que títulos, e aqui a tua pergunta ia especificamente para a literatura, mas noutras áreas, não é? Se houver um interesse naquela comunidade, pela área da história, ou pela área das tradições, ou pela área da geografia, ou, quiçá, pela área da matemática, ou até da área da medicina, por que não termos também uma biblioteca que dê resposta a essas necessidades? As bibliotecas públicas têm esta vantagem de poder responder a vários tipos de solicitações, a vários interesses, e ainda que existam ferramentas que nos ajudam a fazer, que têm a ver essa seleção com a atualidade, com aquilo que as pessoas têm interesse, é sempre um fator subjetivo, então será sempre diferente em qualquer espaço, em qualquer biblioteca onde seja feito. E pegando até nessa questão de tentarmos auscultar então aqui o público. Segundo as notícias mais recentes, Portugal, portanto, está a aumentar o número de leitores. Somos cada vez mais, ainda assim, somos um número irrisório, não é? Vivemos numa bolha. Mas ainda depois desta comunidade, e já vou fazer uma pergunta especificamente por causa da comunidade livrólica, aqui das redes sociais. Mas esse boom de entrega à literatura e à leitura é sentido por parte das bibliotecas? Ou ainda há alguma barreira entre e até algum entrave ou algum delay entre este aumento, este incremento da leitura e depois esta adesão às bibliotecas? João, eu acho que temos aqui duas áreas diferentes de análise. Quando nós dizemos que agora se lê muito, né? Muitas vezes eu fico sempre contente quando isso é sempre quando a observação é sempre pela positiva e se diz que agora se lê muito. Normalmente o que nós dizemos, as pessoas agora leem muito pouco. Antigamente lia-se muito mais, não é? Antigamente lia-se muito mais. E eu pergunto sempre antigamente quando, não é? Antigamente com uma taxa de analfabetismo brutal, sem bibliotecas públicas como agora as conhecemos, com muito poucas livrarias, com censura, Uhum. com uma ditadura, ou seja, parece um bocadinho irrealista dizermos que antigamente se lia mais.
Há um processo crescente, claramente, de leitores. Nas bibliotecas, sente-se dependendo da biblioteca. Ou seja, as bibliotecas que conseguem renovar as suas coleções, dar resposta aos interesses dos seus leitores, naturalmente que se sente. Nomeadamente, sente-se uma procura por géneros literários diferentes, por autores diferentes, e um bocadinho fora daquilo que era o cânon literário, ou aquilo que eram os clássicos, ou aquilo que era comumente aceito por uma elite que ainda existe, naturalmente, como em todas as áreas, que define o que é que se deve ler e o que é boa leitura e o que é má leitura. Nas bibliotecas, sente-se, se houver a oportunidade de renovar as coleções das bibliotecas para oferecer aquilo que as pessoas procuram. Porque muitas vezes o que nos parece, aqui com esta visão que nós temos nacional, não é? Da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e das 445 bibliotecas, é que muitas vezes existe um desfazamento entre aquilo que são as coleções que vão sendo constituídas nas bibliotecas e aqueles que são os interesses dos leitores de hoje. Uhum. Quando eu digo os leitores de hoje, nem sequer é uma questão etária, nem sequer falo se estamos a falar de jovens adultos ou se estamos a falar de séniores. Falo mesmo daquilo que são os interesses que as pessoas hoje têm em ler, que são géneros completamente heterogéneos, autores diferentes, nacionalidades diferentes, tipos de histórias diferentes, tipos de edição diferentes também, e que muitas vezes as bibliotecas têm dificuldade em dar resposta, porque em alguns casos ainda existe aqui um afastamento sobre aquela ideia mais tradicional de biblioteca que alguém definiu que um cânon de o que é que deve existir numa biblioteca e o que é que horror, não faz sentido existir numa biblioteca, que isso não é livre para aqui. E isso tem assim depois um corte, não é transversal, que é tudo isto depende da capacidade que a biblioteca tenha para renovar as suas coleções. É difícil uma biblioteca que até pode ter muita vontade de dar resposta aos interesses dos seus leitores e da sua comunidade, mas se tem um orçamento, como existe, de 200 euros por ano, para comprar livros, não é? Não vai chegar efetivamente nem para tudo, nem para todos. Mas sim, nós sente-se isso, mas da mesma forma que existe uma concepção ainda um pouco tradicional de biblioteca, e como os investimentos ainda são menores do que seria necessário, e a par de que a maioria das pessoas não sabe que existem bibliotecas públicas onde podem não só frequentar, mas também requisitar livros para levar para casa de forma gratuita, que é assim uma coisa extraordinária, não é? Que isso existe ainda hoje e que ainda ninguém se tenha lembrado, felizmente, de o taxar ou de o proibir. Mas com tanta gente que não sabe, não é? Grande parte desse hiato que existe entre este boom de leitores e que aqui no teu espaço e na tua conta, com todas estas secções e estas sessões que tu vais organizando e como outros também aqui fazem, ainda existe esta separação deste hiato entre aquilo que é. Eu gosto às vezes de ser um bocadinho polémico e dizer assim coisas, depois quem tiver a ver o vídeo depois pode me dizer que eu disse. Entre aquilo que é o mundo real, não é? Dos leitores reais, das pessoas que leem pelo prazer de ler, independentemente do quê, e depois o mundo do aquário, não é? Onde nós às vezes nos fechamos também, e onde tudo ali faz sentido, onde o eco é incrível, não é? Porque estamos ali a falar só para aquela redoma, mas essa dissociação ainda existe e acho que tem muito a ver com isso. Investimentos, concepções de biblioteca e naturalmente este desconhecimento que é preocupante, não é? Porque temos 39 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, com bibliotecas como agora as conhecemos, modernas, abertas ao público, com espaços agradáveis, e ainda assim há tanta gente que não o conhece. A minha próxima pergunta já foi parcialmente respondida. Oh, que sentido. Então, É que sente a falta da aposta política na área da cultura. E parece que ehm, sim, eh, sim, a pergunta parece simples. Aliás, a pergunta é mais complexa do que a resposta, não é? Eu podia dizer-te claramente sim, e próxima questão, não é? E passaríamos à próxima. Ahm, mas é mais complexo de conseguir, vamos chamar, descascar a pergunta. Quando nós dizemos a falta de investimento público, neste caso político, mas público, então estatal, na cultura, é sempre algo que nós temos que questionar primeiro a que é que nos referimos, não é? Quando falamos em cultura, hoje em dia, tanto na perspectiva das autarquias locais, como da administração central, do Estado, é
um saco, não é? Uma caixa imensa onde cabe muita coisa, não é? Quando dizemos que o investimento é menor, ou é pouco, ou é reduzido, é verdade, ainda não é 1%, não é? Que há tanto tempo se fala, mas estamos a falar de um leque muito, muito alargado de investimentos que são feitos, não é? Ah, Quando falamos especificamente em bibliotecas e quando falamos especificamente em bibliotecas públicas municipais, sim, é claramente pouco, é claramente ainda reduzido face àquilo que são as métricas dos nossos parceiros europeus. Quisermos fazer aqui uma visão mais europeísta e uma comparação mais de União Europeia, ela é reduzida, não é? Não é a mais reduzida da Europa, mas ainda assim, para o nosso patamar enquanto país, ela é reduzida, mas eu também acho que pode ser algo redutor, João, nós simplesmente dizermos que não há investimento e ponto. Não é? Há vários motivos porque não há investimento em determinadas áreas, e às vezes pode ser uma questão somente de gestão, não é? Gerir é tomar decisões, não é? Gerir implica decidir também, e muitas vezes é preciso alocar prioridades e tomar decisões em determinadas áreas. Claro que para quem trabalha nesta área, não é? E por mais esforço que se faça, achamos sempre que isto é a área mais importante e aquela que devia ter mais investimento, e depois quando nos começamos a comparar, não é? É que temos efetivamente de ter aqui alguma tendência para relativizar o investimento. Mas sim, ele é pouco face àquilo que seria necessário e face essencialmente ao potencial que um espaço como a Biblioteca Pública Municipal tem. Porque esta ideia de que as bibliotecas são armazéns de livros, em que se as pessoas daquela comunidade, daquela terra, daquele município, ainda não leram tudo o que está na estante, então não é preciso comprar mais. Não é? Só quando lerem tudo é que nós podemos comprar mais. Como se os hábitos de leitura, como se o gosto que as pessoas têm em ler se compaginasse com ler por ordem alfabética, ou ler por ordem cronológica, ou ler segundo um cânon que alguém decidiu que devia ser lido daquela forma, não é? E este processo de democratização também global e generalizado, quando é encarado na perspectiva da leitura e da literatura depois em particular, leitura, uma lógica de ficção, leva-nos sempre para esse patamar, mas o que é certo, o que é errado, e a quem é que foi acometida essa decisão de dizer que a pessoa pode ler este autor, mas aquele não vale a pena, ou deve ler este livro, mas aquele só se não tiver mais nada de bom para ler. É sempre mais complexo do que nós imaginamos, mas sim, o investimento ainda é reduzido face ao que poderia ser e face ao potencial que as bibliotecas têm para rentabilizar esse investimento, sem qualquer dúvida. Ok, e agora afastando-nos um bocadinho destas amarguras. É, Eu sou um otimista. é, Eu sou um otimista. Eu digo sempre isto, mas sou um otimista. Há sempre margem de crescimento e há sempre espaço para fazer melhor. pronto, então, pegando exatamente nesse otimismo, então, eh, a próxima pergunta era se existe uma boa relação, se a tua experiência e daquilo que tens observado, se existe uma boa relação entre as bibliotecas e a comunidade livrólica das redes sociais. Estas pessoas autodenominadas produtores de conteúdos ou outro nome que possam utilizar, se existe então essa relação, e que sinergias é que achas que poderiam ser estabelecidas entre estes dois intervenientes, não é? De forma a alavancar quer quem produz esses conteúdos e de forma também a maximizar e a colocar sob o holofote este trabalho desenvolvido então pelas bibliotecas. Ahm, a relação existe. Eu acho que ela é muito mais ainda de curiosidade Da- e usar uma expressão para aumentar assim, as visualizações. Inveja boa, João. Eu acho que há aqui, para o trabalho excepcional que vocês fazem da parte das bibliotecas, há assim uma espécie de inveja boa, no sentido daquela positiva, daquela que não faz mal, mas muito nesta percepção de como é que raio eles conseguem ter tanta gente, não é? Fazendo isto à noite, depois dos seus trabalhos, nas suas horas vagas, aparentemente apenas como leitores, não é? Uhum. E nós, que somos uma instituição, que somos profissionais desta área, que nos matamos a trabalhar fora do nosso horário de trabalho, temos tanta dificuldade em atingir os mesmos objetivos que era chegar às pessoas, chegar aos leitores, criar
esta relação que vocês conseguem criar com quem vos lê, com quem vos vê, com quem vos ouve, com quem vos comenta, e que para as bibliotecas é extremamente difícil manter esta relação. Portanto, acho que há aqui uma grande curiosidade no sentido de compreender como é que vocês conseguem fazer este trabalho incrível de divulgar autores, livros, fomentar a leitura. E as bibliotecas têm muito mais dificuldade em fazer, até porque, na maioria dos casos, andam num ambiente muito fechado. Voltamos outra vez à questão do aquário, não é? Relativamente às sinergias possíveis, todas, João, todas. Há depois aqui um lado que tem que ser visto, não é? Há alguns produtores de conteúdos que trabalham também numa lógica profissional, porque isto é tempo que é dedicado e naturalmente cada um gera os seus espaços e gera o seu tempo como entender. E quando se começou a perceber que estes espaços têm esse potencial de chegar a muito mais pessoas, de informar, sensibilizar e motivar para a leitura do que as bibliotecas, entramos aqui numa espécie de rotunda em que toda a gente entrou, está toda a gente ali a circular no meio da rotunda, não é? Mas toda a gente está à espera de sair na próxima saída, mas a próxima saída ainda não apareceu. Há muito espaço para trabalhar. A DJ Lab fez, aqui há 2 anos, talvez, umas tentativas de tentar fazer alguns casamentos, sem nenhum interesse. Alguns casamentos entre os produtores de conteúdos, ou qualquer outro nome que queiramos chamar, e as bibliotecas municipais, no sentido de criar relações com total independência, com total autonomia, no sentido de podermos aproveitar este tipo de espaço e o vosso potencial e as vossas capacidades de comunicação em prol também da divulgação dos espaços, dos serviços, das coleções, das atividades das bibliotecas. Nós temos informação de que, em alguns casos, essas parcerias foram possíveis de ser estabelecidas e criaram-se ali boas relações. Noutras, nem tanto, por um motivo tão prosaico como, a determinada altura, verificamos que havia alguma ingenuidade na forma como as bibliotecas vos iam pedir para colaborar. Ou seja, assim, alguma ingenuidade no sentido que manda-se um e-mail, ou manda-se uma mensagem no Instagram, ou manda-se uma mensagem no Facebook, apresentamos e, de alguma forma, os produtores de conteúdos desta comunidade livrólica, para usar a tua expressão, vão trabalhar para nós. Não é? E isso depois, naturalmente, não produziu os resultados esperados, porque não era esse o âmbito e não era esse o objetivo. Não era que vocês ou que os produtores de conteúdos trabalhassem para as bibliotecas, mas era quase como se pudéssemos criar aqui uma simbiose interessante entre estes dois espaços. O espaço da biblioteca, com as suas características de espaço público, gratuito, presencial, físico, e o espaço digital, com todo este potencial, esta capacidade que vocês têm de comunicação. Há interesse, há necessidade, eu diria, até a par do interesse, há necessidade de aprender convosco, há necessidade de tentar mimetizar alguns comportamentos e algumas práticas, mas seja pelas questões financeiras, porque há aqui muitas vezes um lado profissional em jogo, que é perfeitamente legítimo. Atenção, não é uma crítica, é um facto. Uhum. Seja porque, em alguns casos, as bibliotecas, hum, com o seu lado mais institucional, têm dificuldade a adaptar-se à vossa informalidade, à vossa independência, que é muito importante que ela exista, à vossa autonomia, aos vossos gostos. É aqui um casamento que ainda precisamos de afinar, não é assim? Precisamos de melhorar, temos de fazer aqui alguma terapia de casal aqui nesta relação, porque eu sinceramente acho que há muitas vantagens ainda por explorar nessa ligação, que tem que ter contrapartidas de parte a parte, naturalmente, que tem que ser negociada, que tem que ser encontrado um espaço de equilíbrio, mas parece-me que não havendo, por exemplo, nenhum lado comercial ou financeiro por parte das bibliotecas na prestação do seu trabalho, Uhum. pode ser muito vantajoso aprender, e agora vou vestir pôr o meu chapéu de bibliotecário, pode ser muito interessante aprender convosco pela naturalidade com que vocês o fazem, com a genuinidade com que trazem para aqui, com a humanidade com que o fazem, que provavelmente é isso que está a conquistar os leitores, é isso que está a trazer para estes espaços os ditos novos leitores, o dito boom de leituras que nós estamos a assistir, mas que também temos que dizer, provavelmente
provavelmente não estão a passar pelo lado das bibliotecas, não é? E pode ter a ver com aquelas questões, porque não há investimento suficiente em coleções, porque os autores e os livros que este boom quer ler não existe nas bibliotecas públicas, mas acho que há muito aqui a ganhar. Nós agora, enquanto DGLab, enquanto coordenadores da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, provavelmente faremos no próximo ano uma nova incursão junto de vós, vós, João, mas também todos aqueles e aquelas que nos estão a ouvir, no sentido de tentarmos encontrar outros caminhos para existir essa troca, porque partilhamos efetivamente este interesse comum, que não é exclusivo no caso das bibliotecas, tem outras áreas de intervenção, mas de fomentar a leitura, de dar a conhecer novos autores, de dar a conhecer novos livros, e é uma pena que não tenha ainda sido possível consolidar de uma forma mais estreita e trabalhar de forma mais articulada estes dois espaços. E agora, pegando aqui numa imagem que me ocorreu, realmente as redes sociais podem ajudar ali o peixe a sair um bocadinho então do aquário, não é? Completamente, completamente mais que não seja aquela imagem, não é que é o peixe saltar de um aquário para o outro aquário que está ao lado, não é? E termos um pouco mais flexíveis, porque no fundo depois andamos sempre em aquários, não é? Os aquários aqui desta comunidade livrólica, basta ver que nos seguimos todos uns aos outros, estamos todos a assistir às coisas uns dos outros, tudo isto é aquário, nada contra os aquários, apenas quando eles se tornam mais opacos e mais Uhum. pequenos, e mais fechados e sem vontade de irmos visitar os outros aquários que estão ao lado e conhecer melhor aquilo que nos rodeia. Pronto, e a última pergunta desta parte também já foi respondida em parte, presumo eu, que é quais os projetos para o futuro, sobretudo no que toca então a nossa rede das bibliotecas. Portanto, já conseguimos perceber algumas coisas. Sim, não, mas isto é pouco, eu não me sei nada aqui com o lado mais institucional, que é chato, que é aquele lado mais técnico. Não, nós temos aí um projeto novo, já não é novo, que ele já foi tão falado, não é? Mas felizmente vai ver a luz do dia, no próximo mês, provavelmente, se não for este mês, no início de janeiro, logo, vai ser uma prenda de ano novo, mas provavelmente ainda vai ser este ano, que é a plataforma de empréstimo de e-books, que era um projeto que acalentávamos aqui em Portugal, tanto os bibliotecários, numa perspectiva mais profissional, já falavam nesta ideia há muitos anos, quer também aqui por parte da Direção-Geral do Livro e dos Arquivos das Bibliotecas, que enquanto neste papel de coordenador, que finalmente vamos deixar de ser um dos últimos países da Europa, não União Europeia, mesmo Europa, que não tínhamos uma plataforma de empréstimo de e-books e que felizmente ela vai chegar. É um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Vai funcionar diretamente com as bibliotecas públicas, portanto só será possível ter acesso. Fica já aqui esta nota em primeira mão, João. Isto é um furo, isto é um furo aqui nesta conversa. Ahm, Só será possível ter acesso a esta plataforma de empréstimo de livro de e-books, se estivermos inscritos numa biblioteca pública da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Foi uma forma que encontramos também, de alguma forma, articular o presencial e o virtual, o físico e o digital, e que será também um projeto que esperamos que venha dar resposta também a este boom de leitores que nós temos, que às vezes, pelas questões que já referi, que não vou voltar a repetir, não encontram esta oferta nas bibliotecas públicas físicas, presenciais, e que vamos tentar que através da leitura digital seja possível complementar. Nós não queremos substituir, não queremos acabar com as bibliotecas físicas em papel para o digital, mas queremos que esta coleção desta plataforma de e-books, ahm, que vai ser disponibilizada através das bibliotecas públicas, possa complementar a coleção. Não vai ser uma biblioteca nacional digital, não vamos lá ter tudo que já alguma vez, em tempo algum, se editou em Portugal e no mundo. Não, vai ser uma coleção selecionada, vai ser uma curadoria que será feita. Vai começar com uma coleção pequena e depois a ideia é que vai crescendo de acordo com a adesão do público, daquilo que vai sendo também os interesses que os utilizadores vão demonstrar, e existirá uma parte, uma zona em que é possível fazer sugestões de aquisição, em que vamos estar atentos àquilo também que os leitores vão sugerir para esta plataforma. E a grande vantagem é, como não é uma plataforma de empréstimo de conteúdos patrimoniais, porque não Uhum. vamos lá ter, quer dizer, por acaso vamos, mas não é esse o tópico. Não vamos ter
não é uma biblioteca onde só vamos ter livros em domínio público e edições gratuitas, não. É um projeto para ter edições comerciais. É um projeto que tem como objetivo ter disponível os títulos o mais atualizados possível à medida que eles saem nas livrarias também e em suporte digital, isso é importante, não é? Sendo que depois nem tudo o que existe em impresso existe em digital também, mas estamos confiantes de que com este projeto vamos conseguir, por um lado, aproximar mais os leitores, e especialmente este boom de novos leitores das bibliotecas públicas, e essencialmente dar mais um passo no sentido de modernizar e adaptar e transformar também das bibliotecas públicas, dando esta oferta no contexto digital, que achávamos que era aqui uma lacuna que tínhamos já há algum tempo e que desta forma, com esta plataforma, vamos tentar chegar mais perto de outros públicos, porque neste caso não é preciso ninguém ir à biblioteca, Uhum. porque pode depois requisitar os livros, desde que tenham um dispositivo móvel. Portanto, estamos otimistas que nas próximas semanas, agora já estamos quase no final de novembro, nas próximas semanas, provavelmente ainda durante o mês de dezembro, mas se não for em dezembro, logo nos primeiros dias de janeiro, este é o projeto que temos para dar às bibliotecas públicas, que serão elas a prestar o serviço, mas essencialmente a todos e a todas aqueles e aquelas que gostam de ler. Ok. E, portanto, novidades fresquinhas e novidades Sim, boas. sim, espero que sim. Espero que sim. Depois também voltaremos a falar para termos aí umas ideias exatamente para estreitar esta relação entre os produtores de conteúdos, entre quem cria estes espaços e faz estes espaços de divulgação também, para nos apoiar nesse processo de divulgação do próprio serviço, mas depois, a seu tempo, retomaremos o contacto. João. Sim, cá estaremos à espera. Ótimo, combinado. Pronto. Então, a primeira parte já terminámos e agora vamos para a segunda parte, que é uma parte mais atual. E a primeira pergunta é sempre: como começou a paixão pelos livros? A paixão pelos livros começou na escola, mas não da forma habitual que a maioria das pessoas diz. Ah, a paixão pelos livros não começou por eu ler na escola. A paixão pelos livros começou por uma professora, e nem sequer foi na dita escola primária, nem sequer foi no primeiro ciclo, que nos explicou que espaço era este na biblioteca, Uhum. que espaço de liberdade, que espaço de escolha, que espaço de expressão, se quisermos, ahm, e que uma vez estando naquele espaço, todas aquelas estantes que estavam à nossa volta eram nossas e que nós poderíamos ler tudo o que quiséssemos. E com essa perspectiva muito democrática e muito livre, de não tínhamos que ir todos ler os livros de literatura, dos cinco ou dos sete ou de uma aventura, não tínhamos que ler isso. Se alguém gostasse de ler um livro sobre ah, geografia, podia ler. Se alguém gostasse de ler o livro de botânica, também podia ler. Se alguém gostasse de ir buscar um livro sobre o corpo humano, também podia ir ler. E se alguém só gostasse de ir buscar um livro para não parecer mal e estar ali a passar as páginas ao pé dos outros, também podia. Portanto, foi assim que começou este gosto. A par, naturalmente, de um outro espaço, que é fundamental, que é o espaço familiar, que é o espaço de casa. Os meus pais não eram grandes leitores, provavelmente só com a idade é que se tornaram mais leitores, principalmente depois de se reformarem, Uhum. mas não eram grandes leitores, mas tínhamos muitos livros em casa. E a questão da proximidade e a questão de aquele objeto que está ali paradinho, não é? Não é nada interativo, aquilo não brilha, não fazia luzes, não fazia nada, mas era um objeto que estava ao nosso alcance, que estava ao meu alcance, e também, a par, foi uma feliz coincidência desse processo de descoberta de que não há livros. Isto agora os pais vão dizer muito mal disto. Não há livros adequados para a tua idade, não é? Uhum. O livro está ali, lê. Se não perceberes, pergunta. Mas nunca me negaram nenhum acesso a nenhum livro. E isso eu acho que foi extremamente importante no meu percurso, o facto de o objeto estar ali, disponível, em que quando não há mais nada para fazer, ou quando eu tiver interesse, ou quando eu achar que é o momento certo, ele está ali disponível. E foi este lado mais pessoal, mas também mais democrático, que eu acho que é muito importante no processo da leitura, que tem a ver com a disponibilidade e com a proximidade do objeto, é que me trouxeram para este lado. Isso vai muito ao encontro daquilo que o Manuel António Pina dizia, não é? Que não existem livros grátis, existem livros ponto, não é? Sim, sim.
Sim, e para mim foi essencial, João, esta questão de ler livros que eu não percebia nada do que é que estava a ler, mas ok, deixa lá continuar, isto está de levar a algum lado, não é? Ou de fazer depois perguntas incómodas aos meus pais também sobre algumas das coisas que li, ou que via, ou que era, ou como é que me explicavam uma coisa, um conceito mais abstrato, ou que não era para a idade, mas exatamente o mesmo que aconteceu na escola, nesse processo de estão aqui livros agora. Leiam, escolham, as estantes, porque eu ainda sou desse tempo, não é? Eu ainda sou do tempo em que na escola os livros estavam fechados à chave, com as estantes tinham portas, portanto não se podia mexer diretamente, tinha que se pedir a alguém para abrir a porta da estante, mas isso foi essencial esse processo de descoberta. Se não gostamos, se não achamos que é para a nossa idade, largamos e vamos fazer outra coisa. E eu, como já deve ter dado para perceber, gosto de criar associações. E aqui neste espaço de conversa, eu tenho uma playlist associada, que é a playlist do Entrelinhas, em que tento associar a música, então, à literatura. E estas músicas vêm sempre desta pergunta: há alguma música ou músicas ligadas ao teu trabalho? Eu sei que parece um bocadinho contraproducente associar um bibliotecário, então, mas existe alguma música então associada a ao teu trabalho? Uma música, não sei, eu teria muita dificuldade e provavelmente te terias que me ter dito isto antes para eu escolher uma sem nenhum juízo de valor. Se não era, não era para ficar bem aqui. Uma música, isso é muito, muito difícil, mas um intérprete talvez seria mais fácil, até porque eu ouço muita, muita, muita música, não acho que seja. Quando é para concentrar, eu só consigo estar concentrado em silêncio. Ainda não desenvolvi essas capacidades paralelas, mas gosto muito de música e ouço muita música, mas escolher uma talvez fosse difícil, mas talvez um intérprete e escolheria talvez o Sufjan Stevens. Ah, para ilustrar aqui um bocadinho esse lado, talvez aquele álbum em que ele fala dos Estados, todos dos Estados Unidos, talvez esse seja aquele que está mais presente ah, aqui, mas seria difícil, sabes? Porque se eu fizesse uma playlist com tudo o que eu gosto de ouvir, seria uma cacofonia imensa, porque eu ouço coisas muito diferentes, mas mesmo muito diferentes, e o meu Spotify é caótico porque eu tenho várias playlists, mas todas igualmente heterogéneas. Mas são estranhas. Sim? O meu também, e posso desde já dizer que esta playlist do Entre Linhas também tem músicas para todos os gostos. Pronto, eu ainda não explorei devidamente, João, eu não explorei devidamente, mas acredita que a minha tem mesmo para todos os gostos. Até tem guilty pleasures e tudo, não é? Que eu, que eu não tenho não tenho nenhum problema em assumir, mas é mesmo uma lista, são mesmo playlists muito heterogêneas porque gosto verdadeiramente de canções, de músicas que criem sensações e podem ser o mais diferentes possíveis e posso dizer, só posso dizer isto, o resto não posso, não é? Que tenho uma das minhas playlists que, uma a seguir à outra, vais ouvir o Stabat Mater do Pergolesi e a seguir vais ouvir uma música popular portuguesa. Pronto. Não há nenhuma justificação, apenas eu gosto, que é um aspecto muito importante para mim. E só também para tentar desanuviar um bocadinho e para não parecer tão mal, eu também tenho uma playlist que se chama Bifanas com Molho e, portanto, reúne toda a panóplia de música popular portuguesa que se possa imaginar. Não, eu não tenho problema nenhum com isso, mas, por exemplo, quando vou com alguém no carro e tenho a playlist a tocar, de vez em quando fazemos assim saltos temporais e de géneros e de estilos que eu noto que às vezes as pessoas ficam um bocadinho surpreendidas, mas eu não tenho nenhum problema com isso, porque elas estão lá por esse fator simples que é eu gosto, que é um Exato. critério que eu não preciso, que é o facto de eu gostar. E, e, e é sempre uma boa surpresa, não é? É, é um ótimo referência. Tem. Sim, mas a música tem de facto esse lado. Eu gosto de coisas muito diferentes, e misturo-as e não tenho nenhum problema. Claro que às vezes faço skip muito rapidamente, né? Se estou à procura de uma cena, porque eu muitas vezes gosto de.
de procurar a música para aquela sensação em concreto. E como ainda vou tendo uma boa memória, eu sei às vezes exatamente em que playlist está e em que mais ou menos em que zona. Portanto, eu consigo fazer skip ou um fast forward para uma e sei exatamente onde é que está aquela música que me apetece ouvir naquele momento específico. Ora bem, e agora, há aqui uma pergunta que é preciso, se calhar, fazer aqui uma adaptação. Eu vou perguntando aqui nas nossas conversas como é que é encarar um papel em branco. Aqui, se calhar, o papel em branco é assim tem que ser um bocadinho mais figurado. Ou seja, é mais em termos de como é que se concretiza um projeto a nível de uma biblioteca. Não tanto esta questão do papel em branco que funciona para os escritores, questão de um projeto para uma biblioteca. Como é que é ter um conjunto de livros, não é? Mas um conjunto de livros não faz uma biblioteca. Como é que a partir daí conseguimos criar algo? Ok, é assim, o papel em branco, para quem trabalha em bibliotecas, seria o início de um documento muito aborrecido para colocar a autorização de um vereador ou do senhor presidente, alguma coisa. Portanto, seria um papel a solicitar autorização para alguma coisa, mas não é esse aqui a conversa. Ahm, eu diria que é muito relacionado com qual é a visão que o bibliotecário tem para o projeto de biblioteca, porque o projeto de biblioteca é suficientemente plástico para ser trabalhado por quem tem essa capacidade de tomar essa decisão, e naturalmente se houver autonomia para isso, mas ouvir muito o que é que faz sentido às pessoas. E muito sair da biblioteca e falar com as pessoas, falar com a comunidade. Eu acho sempre que tem que existir uma estratégia em tudo o que se faz numa biblioteca. Caso contrário, só estamos a fazer por fazer. E isso parece-me, não é que seja certo ou errado, não é nesse sentido. É nesse sentido, parece-me um tremendo desperdício de recursos, simplesmente fazer se não tivermos algum propósito, se não houver algum objetivo, porque há sempre qual é a intencionalidade por detrás da ação, qual é a intencionalidade por detrás daquele projeto. E desta triangulação entre qual é a visão que o bibliotecário quer para o projeto de biblioteca, naturalmente se tiver autonomia para isso, que recursos é que tem à sua disposição, mas ouvir muito as pessoas. Nós temos projetos extraordinários a acontecer em bibliotecas públicas, por exemplo, que são aquelas que eu conheço melhor, que resultam exatamente desta triangulação, desta capacidade de o que é que eu quero, o que é que as pessoas gostam, o que é que as pessoas precisam, o que é que eu posso dar, como é que eu posso contribuir, para que isto tudo se cruze e seja depois uma atividade ou seja um projeto. Eu julgo que, por exemplo, um dos exemplos que eu gosto sempre de puxar, porque acho verdadeiramente que tem muito mais potencial do que aquele que nós temos feito, tem a ver com os grupos de leitura, com a capacidade que existe de estarmos num sítio que também existem livros, não é? Que é a biblioteca, o bibliotecário ser, por missão e por função, um mediador, e naturalmente ir à comunidade ver quem é que gosta de ler aqui, quem é que gosta de falar sobre livros, quem é que gosta de discutir só sobre aquilo que leu, quem é que gosta de aprender, de conversar por aquilo que lemos em conjunto ou pelas nossas opiniões que vão ser aqui trocadas. Eu diria que o papel em branco seria isso. Eu não tenho nenhum pavor, não é, do papel em branco, provavelmente porque ele vai surgindo e não tenho a pressão que os escritores têm de produzir e de iniciar o papel, não é, de iniciar o processo de escrita, mas eu diria que era isso. A intencionalidade, a estratégia do projeto de biblioteca que se quer, os recursos que estão disponíveis, mas muito as pessoas. As bibliotecas servem para trabalhar com as pessoas, servem para trabalhar com a comunidade e com toda. Pode ser para fazer um clube de leitura sobre clássicos russos, Uhum. mas também pode ser para fazer um clube de leitura para ler a dita literatura light ou para ler a dita chiclete, não é? Que agora também está aí muito na moda. Existem espaço, há espaço para toda a gente e há espaço para todos os gostos e naturalmente a biblioteca é um espaço onde é possível receber toda a gente. Ok. E então agora, eh, em que falámos aqui nos vários géneros, eu vou aproveitar isto para fazer a minha penúltima pergunta. Aviso já que o número é meramente indicativo, portanto podem surgir mais do que o número estipulado, mas então eu peço três recomendações literárias. Ok. Ok, três recomendações literárias.
Isto assim Aviso sem já. preparar não dá, isto assim sem preparar. Tu estás a ver o que é que eu tenho aqui à volta, tu não estás a ver o que é que eu tenho aqui à Exatamente, volta. exatamente. Há três sugestões assim que podias me ter dito. Ui, Aviso já que a próxima pergunta é sempre a mais temida. ui, ui. De três. Eu gosto de coisas tão diferentes, não é? Ainda, Sabes que ainda bem. nós em bibliotecas dizemos, usamos assim entre piada, entre bibliotecários, que é, se alguém chegar a uma biblioteca e quiser um livro de matemática ou física quântica, para nós é de caras. Nós sabemos exatamente a estante é que vamos, onde é que está o livro, e qual é que é, o que é que a pessoa procura. E qualquer um desses temas, não é? Mesmo se fosse medicina, ou mesmo se fosse outra área científica, para nós era fácil. A literatura é extremamente difícil porque ficamos sempre neste conflito entre o nosso gosto, o nosso papel de mediadores e a nossa subjetividade e o impacto que isso tem no outro. E é por isso, por exemplo, que eu aproveito, enquanto metade do meu cérebro está a pensar na resposta, por isso é que eu acho que eu era incapaz de ter um espaço como este que vocês fazem aqui, mas isso deve ser um defeito profissional, porque eu acho sempre que isto é de uma enorme responsabilidade, que é aquilo que eu vou dizer sobre o livro, ou a recomendação que eu faço ou que eu não faço sobre o livro, hum, pode ter um impacto no outro, não é? Pode ter esta, consequência. E isto não tem nada a ver com os juízos de valor. Né? Eu nunca me incomodei de ter o Stabat Mater ao lado da música popular portuguesa, da mesma forma que não tenho problema nenhum com a literatura, é mesmo porque é difícil. Mas vamos lá. Ahm, o último cabalista de Lisboa, do Richard Zimmler, só Ok. porque tenho claramente aqui um lado que provavelmente tem a ver com a minha formação em História, e umas questões relacionadas com esta articulação entre a História e a Literatura, que eu acho também algo que nós ainda não exploramos ah, devidamente, porque acho que há um espaço imenso de conversa, de discussão, de aprendizagem e debate neste cruzamento entre História e a Literatura, independentemente de rigor histórico à parte, não é? Que são coisas diferentes. Ok. Mas isto é muito difícil. Estou a ser assaltado aqui. Estou a ser assaltado aqui de tanta coisa. O que é que eu vou escolher? Não consigo. Bem, um Mas, livro que é um livro da minha vida é hum, um livro infantil. É um livro que eu tenho várias edições. Por acaso não estou a vê-lo aqui, estou a ficar preocupado de ter emprestado a alguém. Tenho que ir ver a quem. Ah, que é O Vento nos Salgueiros, do Kenneth Grahame. Ah, eu tenho aqui uma edição, alguns que essa não sai daqui, que foram os meus pais que me deram, que está destruída. Está perfeitamente, está perfeitamente imprópria para estar nas mãos de um bibliotecário, mas é porque ele é muito velhinho. E depois tenho várias edições do Vento nos Salgueiros, porque acho que é um livro extraordinário da forma como a natureza está tão presente na nossa vida e de que forma é que a diversidade, que neste caso é a diversidade dos animais, mas podia ser a diversidade das pessoas também, se reforça e se fortalece exatamente pelo respeito da diferença e porque eu gosto muito da natureza também, ainda que seja um animal da cidade, não é? Mas esta minha ligação a Trás-os-Montes, é a minha família, o facto de ser de Trás-os-Montes, que é um sítio onde eu gosto muito de ir, ainda que eu tenha tido a infelicidade de já nascer em Lisboa, enfim, mas tenho esta ligação com a natureza que eu gosto. E o terceiro, o que é que eu podia dizer? Ah, só, só mesmo para descargo de consciência, isto não se faz, tu devias-me ter dito que isto não vai tirar planos. Só mesmo para ficar aqui com uma ligação a este universo que eu acho extraordinário e que é uma pena que pouca gente conheça, que é o espaço da biblioteca. E por isso a terceira recomendação seria exatamente o livro A Biblioteca do Zoran Živković. Eu nunca sei se o senhor é Ziv, se é Giv, porque a primeira é uma edição incrível da Cavalo de Ferro, que tem sempre edições extraordinárias, publicidade à parte, desculpa. Já agora, o Vento nos Salgueiros era da tinta da China, que também tem uma edição incrível. E o primeiro, eu já não sei onde é que eu tenho, mas acho que é uma edição branca do Cabalista de Lisboa, que está para aí, alguns. do, Ahm, e é- dos livros da Leia. não, 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 é
muito mais antiga, é antes de haver Leia. Eu já sou um bocadinho antigo, João, já sou um bocadinho antigo. Não, muito, é antes de haver Leia, já é uma edição, deve ser mesmo das primeiras edições que o Zimmer fez do Cabalista de Lisboa. Não, da Biblioteca é mesmo porque é um livro de ficção fantástico, não é? Uhum. Ficção científica, não tem que ser só Guerra das Estrelas e naves a disparar lasers, não é? Ahm, que mostra universos muito diferentes da biblioteca, muito fantasiosos, muito no campo do fantástico, mas se tivermos a disponibilidade, não é uma questão de capacidade, é mesmo uma disponibilidade mental para entrar na história e para entrar no livro e para ver aquelas histórias e aquelas descrições daqueles universos e daquelas bibliotecas, porque são vários contos sobre bibliotecas, conseguimos perceber que existem claramente bibliotecas para todas as pessoas e que conseguimos encontrar o nosso espaço em qualquer biblioteca. E acho que me safei das três sugestões. Mas agora estou com medo da próxima questão. Mas... A próxima questão é sempre a mais, como eu já disse, é sempre a mais temida por toda a gente. É a última, portanto, dá tempo e dá espaço aqui para. Pelo menos está. Diz lá, Estou aqui diz lá. o que é para preparar. Ok, vamos a isso. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Ok, 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 Uh, ok. epá, eu nunca pensei em escrever um livro, não pode ser outra coisa. Se a minha vida fosse um livro, qual é que seria o título? Ok, ok, ok. Epá, não sei como é que seria. Não sei, eu sei. Eu posso escolher o título que eu quiser, não é? Vontade. Inclusivamente, e já o fizeram aqui noutras conversas, ah, alguns convidados já escolheram títulos já Sim. existentes. Portanto, Ah, não, isso é plágio. Não, não, isso não quero. Isso não não é? quero. Eu sou um Perfeito. bibliotecário. Eu sou um Ok, bibliotecário, João. Eu não posso fazer. Isso não posso. Isso não posso. ok. Olha, eu acho. Epá, isso é muito difícil. Ainda por cima, isto vai ficar gravado, pá. Vai Daqui, ficar gravado. daqui a uns anos, que isto é uma vez na internet, toda a vida na internet. Eu sei que eu tenho várias presenças na internet que gostava de retirar e não posso. É verdade. Ah, e, para. Isto é muito difícil. Isto é muito, muito, muito difícil. Olha, eu se calhar eu uma não consigo, sabes que eu tenho muita dificuldade em decidir-me sobre coisas que gosto. Isto é muito difícil. Mas há duas expressões que eu gosto muito e que uso com alguma frequência, até às vezes, um bocadinho fora de contexto, que eu tenho assim um humor um bocadinho, um bocadinho fora. Um bocadinho fora. Ah, mas há uma coisa que eu digo sempre assim nas conversas entre familiares ou entre amigos que gostava que tivesse escrito no meu epitáfio. Ok. Que é uma coisa que eu não sei se alguém vai respeitar este meu último desejo, mas é uma frase que eu digo muito que é: era capaz de me habituar a isto. Ah, Ok. é uma frase que eu gosto, é uma frase que eu gosto. Ah, e a outra teria que ser qualquer coisa inspirada num verso do Sá de Miranda que eu usei durante muito tempo aí na minha presença quando andei aí pelos blogs e umas presenças na internet, que é um verso do Sá de Miranda que eu acho que diz muito assim desta efervescência, destes gostos muito diferentes e destas ideias sempre que eu sou um bocado irrequieto. Não queixo-me porque não consigo estar parado, mas depois queixo-me porque estou demasiado irrequieto e isto depois é uma chatice. Mas que é um verso do Sá de Miranda que diz qualquer coisa do género. Comigo me desavinho, sou posto em todo o perigo, não posso viver comigo, nem posso viver sem mim. Essa é uma coisa deste género. Espero não ter assassinado o verso de Sá de Miranda, mas seria qualquer coisa dessa. Mas eu gosto mais do outro. Talvez o outro era capaz de me habituar a isto, que é uma coisa que eu espero que alguém ponha assim. Que eu gosto. Eu gosto da expressão. É quase, é quase um título de um dos livros do Ricardo Araújo Pereira. É, eu sei, mas pronto, olha, certamente o Ricardo já falou comigo e ele levou-me a ideia. Não, estou a brincar, estou a brincar. Não, mas acho que tinham assim estas duas, mas é muito difícil, sabes? Um livro, Eu, eu, um eu, livro.
Na última, não, não foi na última, foi na penúltima conversa, fizeram uma pergunta ao contrário. Portanto, Ah, ok. aproveita esta. Eu acho que para alguém que escreva, não é? E para alguém que tenha que tenha essa capacidade, que eu acho que é uma arte extraordinária, não é? A arte de pôr no papel uma história para outras pessoas lerem, porque se é só para nós lermos, não é? Se é aquele exercício mais até às vezes um bocadinho projetivo. Agora, alguém que tem essa capacidade de escrever porque quer que outras pessoas leiam, acho incrível. Mas acho sempre de uma enorme responsabilidade e quando encontro, provavelmente por defeito profissional, quando encontro algum livro que tem um título assim mesmo, isto é incrível, como é que a pessoa se lembrou disto, isto é mesmo extraordinário, não é? Porque acho que há um exercício, mesmo que às vezes possa ser um exercício de comunicação, não é? Também sabemos que hoje em dia estamos todos muito sujeitos a isso, mas acho de uma enorme responsabilidade e pá, dos livros e dos livros, da música e desta coisa devias-me ter dito antes que isto é terrível, não é? Provavelmente isto prova que não vi as outras conversas com atenção, se não tinha ido para preparar-me e feito o trabalho de casa todo, mas isto é muito difícil. Mas estas são as perguntas que realmente são aquelas que eu depois mais destaco e são aquelas também que eu depois aproveito mais, não é? Não, claro, não, sim, isto é que tem interesse, mas assim, aqui exposto, isto é muito complicado. Se fosse naquela nossa conversa, como quando tivemos em Beja, não é? Era mais fácil de conversar, porque ali nós estávamos a ver toda a gente. Agora aqui não faço ideia quem é que vai ver isso. Não é que me importe muito, mas como te disse, tenho outras presenças na internet que gostava de retirar e não posso. Portanto, esta não há de ser certamente um label. Pronto, mas já passou, Pronto, já já está está. Pronto. Não há nada a fazer. feito, exatamente. Pronto, e a nossa conversa também já terminou. Ok. Eh, eu gostava de agradecer mais uma vez o convite. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Obrigado. para Eu acho que o melhor que posso dizer, João, é obrigado pelo convite. Obrigado pelo desafio. Não é? Muitas vezes, quando a nossa profissão não passa de todo por estas áreas, não é? Não passa de todo por esta exposição, ficamos um bocadinho mais reticentes, mas obrigado pelo convite e pelo desafio. Foi um gosto enorme falar sobre este assunto, um bocadinho, não é? Sobre este assunto que eu gosto, mas mais do que ser um assunto que eu gosto do ponto de vista profissional, é porque acho, sinceramente, que é um espaço e que é um serviço que toda a gente devia conhecer e, se me permites aqui 10 segundos de tempo de antena para toda a gente que nos vê e que nos ouve agora, mas também depois, mais tarde, é, se nunca foram a uma biblioteca pública, procurem a biblioteca pública da sua área de residência, da vossa área de residência ou de trabalho. São 445, portanto, só com muito azar é que moram num daqueles 5 municípios que não têm nenhum serviço de biblioteca pública. Vão à internet, pesquisem Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, vejam o mapa interativo que existe com as bibliotecas e vão lá ver. Não têm que gostar, mas pelo menos pedir-vos que fossem lá ver e certamente ficarão encantados com tudo aquilo que se faz, essencialmente porque é aberto ao público, aberto a todos e tem esta coisa incrível, extraordinária, que se fosse hoje certamente não seria permitido, que é gratuito. Portanto, vão conhecer a vossa biblioteca pública e certamente não ficarão defraudados. Se não for aquilo que vocês estão à espera, falem com o bibliotecário, não é? Falem com os meus colegas e reclamem, exijam. É para isso que as bibliotecas estão lá também, é para isso, enquanto serviços públicos, que ela tem que estar disponíveis. E uma vez mais, obrigado pelo convite, João. Obrigado eu. Pronto, primeiro Beja, depois aqui neste espaço de sociais e que venha o próximo encontro também. Combinado, fica agora o desafio do meu lado. Fica agora o desafio do meu lado. Fica prometido, João. Obrigado. Ok, sim, senhor, obrigado. Bom resto de noite, obrigado. Obrigado.